Você já passou por uma situação em que tivesse que entrar numa cidade estranha, diferente, nova, e precisava encontrar um hotel, um lugar para dormir, um lugar para ficar e teve que pedir informação? Hoje é um pouco mais raro a gente fazer isso por conta dos GPS nos celulares que a gente tem. Mas antigamente não era tão raro assim, a gente viajando de carro resolvia parar numa cidade ou até mesmo indo passear numa determinada cidade. Tinha que perguntar onde é que ficava o hotel X, a pousada Y, né, para a gente poder encontrar aquele endereço. Ou então, muitas vezes, indo no centro da cidade, no escritório, numa oficina, enfim, tem que perguntar onde é que fica. E quando a gente faz isso, a gente precisa ter confiança em quem a gente está perguntando. Apesar de ser uma pessoa estranha, uma pessoa que a gente não conhece, se a gente sentir que aquela resposta não foi aquela melhor resposta que podia ter, o camarada não estava muito inseguro, a gente pergunta de novo, pergunta a outra pessoa. Então a gente precisa ter confiança no que a gente está respondendo, está ouvindo de resposta. Na nossa vida não é diferente, nossa vida espiritual não é nem um pouco diferente. Estamos passando por um período desafiador, tenho repetido essa frase há bastante tempo, desde que a pandemia começou. E esse período nos leva a tentar entender o que a gente tem que fazer para continuar, para que lado continuar, como continuar e o que eu tenho que fazer agora para sobreviver. Né? Os próprios governos não sabem, não tem como fazer um planejamento a longo prazo, porque as coisas vão acontecendo e eles vão lidando da forma que conseguem com os eventos, as ondas de contaminação, os lockdowns quando está muito alto, não tem hospital, enfim, são ações e reações, né, que eles têm utilizado para conduzir as ações de combate ao que a gente está vivendo, a pandemia. A gente tem que ter certeza do que a gente está ouvindo. Nesses tempos de pandemia, a gente tem ouvido muitos números, muitos relatórios e a gente tem muitas dúvidas com relação a tudo que a gente está ouvindo. Se a imprensa A ela é tendenciosa, se a B não é, enfim, a gente tem ouvido muitas informações e muitos dados que nos deixam inseguros. Atos 4:20, né, diz lá, nós temos que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Né? A gente tem que se certificar disso, a gente tem que ter certeza das coisas que ouvimos. E agora eu estou falando a nível espiritual, estou falando para a nossa vida espiritual, a gente tem que ter certeza do que a gente está ouvindo, se aquelas pessoas estão falando coisas certas ou não, se a gente está no caminho certo, o que a gente deve fazer. Precisamos nos orientar. Para a gente ir para um determinado lugar, a gente tem que se orientar, tem que saber por onde ir, como vai, não é isso? Então a gente precisa nos orientar e orientar os outros. E para isso a gente precisa ouvir as pessoas certas. Mas quem são as pessoas certas? Né? Isso é uma dúvida que aparece o tempo todo. Fulano falou isso para mim, mas será que é isso mesmo? Ou será que ele está errado? Será que ele está enganado? Ele tem a melhor opinião ou não tem a melhor opinião? O que ele pensa que eu deveria fazer realmente é o que eu deveria fazer ou não? Vivemos um momento, já era de se esperar que isso aconteceria, né? Que os influenciadores digitais, as mídias sociais aumentassem desse jeito, e agora, todos presos em casa, os nossos relacionamentos ficaram às vezes um pouco limitados e a gente fica à mercê daquilo que a gente ouve nas redes sociais. Então hoje existe a figura do influenciador digital. Né? Influenciador digital é aquele que está dizendo com todas as letras que vai tentar te influenciar para determinada opinião, ou para determinado caminho, ou para determinada ação, ou para determinado comportamento. Eu já ouvi experiências aí de canais de mídias sociais em que a pessoa fazia como se fosse em casa,
mas não gravava como se fosse em casa. Ela estava conduzindo uma história e aí ela conseguia a atenção das pessoas e, conseguindo a atenção das pessoas, colocava produtos no cenário, mandando informações subliminares, vamos dizer assim, né, para influenciar os seus seguidores a usar aqueles tipos de produto. Né? E acontece, né? A gente fazia isso quando eu era criança, isso acontecia demais com as novelas. Né? O pessoal via na novela e saía usando, era criança, era adulto, era todo mundo. Né? Por que não fazer isso nos meios, nas mídias sociais que a gente tem hoje em dia? Só que a gente tem que ter cuidado com esses influenciadores digitais, essas pessoas que espalham coisas pela internet, pelas mídias sociais, porque existe a figura da fake news. Né? O influenciador digital, aquele que está gravando um vídeo, pode estar falando algo que não seja necessariamente verdade. Né? Ou pior, às vezes não é nem verdade nem mentira, é uma meia verdade. É uma visão do problema, é uma visão do fato, uma abordagem diferenciada. Né? A gente precisa ver o problema por este ângulo. Temos que ter consciência daquilo que a gente acredita, para a gente não ser influenciado por coisas tortas, por coisas que não agradam a Deus. Né? A gente tem que saber exatamente o que é certo e o que é errado. Né? Fake news hoje é mentira, né? Mentira. Meia verdade é mentira, porque não tem meia verdade. Ou tem verdade ou tem mentira. Então, se é meia verdade, já não é verdade. Não sendo verdade, já passou a ser mentira. Então, a gente precisa construir, como fala aqui, construir esses fundamentos e princípios sólidos na palavra para que a gente não seja levado por coisas dessa natureza. A gente tem a Bíblia hoje à nossa disposição, a gente pode conferir todas as pregações que a gente ouve na internet e é importante que você faça isso. Venha conferir na Bíblia, né, como os bereanos faziam, porque ela vai nos orientar a agir da forma correta. Ela vai dizer para a gente se aquela pessoa que eu estou ouvindo é realmente uma pessoa certa ou não é a pessoa certa. Se não é certa, é errado. Não é isso? Isso a gente precisa, nós mesmos precisamos desenvolver essa capacidade de vir até a Bíblia para conferir esses aspectos. Nesses tempos estamos estudando coisas que aconteceram com o povo de Deus, com o povo de Israel lá no passado, para aplicar à nossa vida hoje. Essa é a edição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 68. A revista Palavra e Vida é produzida pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 68 tem por tema recomeçar um grande desafio e estudos nos livros de Esdras e Neemias. E essa lição número 4 tem por tema ouvindo as pessoas certas e foi escrita pelo pastor Pedro Elísio. Nosso texto básico está lá em Esdras 5, versículos 1 e 2, que diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Bom, qual é o contexto dessa história, né? O que está acontecendo? O povo de Deus, Israel, ficou cativo, preso na Babilônia por 70 anos. Aconteceu isso com eles porque eles desobedeceram insistentemente, né? Não foi uma vezinha, não foi uma vez que eu pequei que eu dei uma escorregada. A gente olha lá o livro de Reis, a gente vê rei após rei dizendo lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso conduziu o povo a pecar também. E aí o povo quebrou a aliança que tinha com Deus. Né? A aliança é um acordo de dois lados. Deus falou
que abençoaria o povo. Mas se você abrir lá em Deuteronômio 28, é um capítulo bem extenso, do versículo 1 ao versículo 14, diz lá as bênçãos decorrentes da obediência, né? E do versículo 15 até o final do capítulo, que é o versículo 68, são os castigos da desobediência. Então, veja que esse capítulo 28 de Deuteronômio é bem interessante. Né? Fala, se o meu povo obedecer, não sei o que, então vai aumentar os seus rebanhos, vai ser abençoado, não vai faltar comida, não vai faltar segurança, não vai faltar nada. Mas se desobedecer, pronto. E aí eles resolveram desobedecer. Foram levados cativos à Babilônia pelo rei Nabucodonosor e depois, com a tomada da Babilônia pelo Império Medo-Persa, o Ciro o Persa, resolveu mandar os povos se repatriarem, voltarem para suas terras, restabelecerem seus cultos. A gente entende que isso foi o mover de Deus, a gente entende que ele fez porque achou que era, na cabeça dele, uma política boa, mas a gente sabe que foi Deus que colocou no coração dele fazer aquilo ali, independente se era uma política boa ou não. O fato é que essa repatriação trouxe aos israelitas um grande desafio, né? Primeiro porque os muros da cidade estavam destruídos, e disso trata o livro de Neemias. O templo estava destruído e Esdras trata da reconstrução do templo, né? E essa obra, então Esdras aqui vem no contexto de reconstruir o templo, por ordem lá do rei Ciro, e essa obra, ela não foi uma obra que pronto, começou, terminou e foi. Aliás, qualquer obra demora a acabar, não é isso? E qualquer obra um pouco maior, era uma reconstrução de um templo, né? Estava quase construindo um novo, né? E o livro de Esdras começa lá no capítulo 1, o decreto de Ciro, 2, a lista dos que voltaram. No capítulo 3 é levantado o altar, e aí narra que depois de levantado o altar é prestado ali os cultos, as ofertas, os sacrifícios que se tinha costume e tinha escrito na lei que era para fazer. Depois são lançados os alicerces, e lá pelo capítulo 4 começa um retrocesso. Então o negócio vinha vindo bem, né? Vinha empolgado o povo a construir, e lá no capítulo 4, então, a coisa começa a desandar. No 4, até por termos inimigos, fazem parar a construção do templo. Então começa o capítulo 4, esses inimigos pedindo para construir junto, e Zorobabel, que era o príncipe que estava à frente, e Jesua, que era, ou Josué em outras traduções, que era o sacerdote da época, não permitiram que esses outros povos inimigos continuassem a construção. Disseram, nós não temos nada com você não, nós estamos fazendo isso aqui para Deus. E às vezes é difícil a gente impedir que outros ajudem na obra de Deus, sabendo que aquelas pessoas não são, não acreditam no Deus que nós acreditamos, né? E diz ali no versículo 4 do capítulo 4 de Esdras, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então veja que tinha gente ali enchendo a paciência e desanimando. Então o capítulo 4 de Esdras vem trazendo um processo de estagnação da obra. E no capítulo, enquanto no capítulo 3 estava maravilhoso, no capítulo 4 a obra para, né? E a obra para porque esses inimigos foram até o rei da Pérsia e disseram que ia causar prejuízo, que o povo ia causar prejuízo se continuasse a obra e que aquilo não ia ser bom, parará, e o rei mandou parar. E aí eles foram correndo lá avisar que era para parar a obra.
E aí a gente fica pensando assim, será, né, depois de ler a cópia da carta, versículo 23 do capítulo 4, depois de ler a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada o forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario o persa. Mediante uma ameaça armada, aquele Zorobabel, Jesua e o pessoal que estava ali construindo, parou a obra. Eles deram atenção àquilo ali. Já vinha toda aquela enxurrada de desânimo, já havia toda aquela enxurrada de problemas, conselheiros ali infiltrados no povo. Olha aí os influencers, só que não eram digitais, né? Infiltrados no povo, dizendo o que o povo não poderia ouvir. Palavras de desânimo, palavras de, olha, vai dar tudo errado, vocês vão morrer, o rei vai mandar parar, ou vai mandar o exército aqui matar vocês, né? E eles cederam àquela pressão. Será que eles deveriam mesmo ter cedido àquela pressão? Será que a obra que eles estavam fazendo era para o rei Ciro? Era por causa da ordem do rei Ciro? Ou porque Deus tinha usado o rei Ciro para fazer a sua obra, né? A gente percebe aqui que esse medo do povo e que foi colocado ali fez com que as coisas parassem, né? Eles deram ouvido àquele povo armado que foi lá e mandou parar. E aí a coisa desandou, né? A coisa parou e a obra foi estagnada. Até que no capítulo 5, né, aparece os profetas Ageu e Zacarias, falando, exortando que a obra deveria continuar, né? O pastor diz aqui que a obra ficou paralisada por 16 anos. Então imagina, né, uma obra parada por 16 anos. 16 anos é muito tempo, né? E aí a ação necessária nesse momento era recomeçar a obra, recomeçar novamente, né? Recomeçar novamente a obra. Bom, o segundo tópico da lição vem questionando para a gente quem são as pessoas certas. E aí, será que eles tinham que ter ouvido aquelas pessoas armadas e parado a obra? Ou será que eles tinham que ter continuado a obra porque Deus mandou e aí a gente tem que continuar, né? Quem de Deus trouxe a eles essa palavra clara dizendo que era plano dele tocar a obra? Quem devemos ouvir, né? No capítulo 4 a gente vê ali os influenciadores falando no meio do povo, né? Mateus 17,5, quando Jesus está transfigurado, né, vem uma voz que diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Seria tão fácil se a gente conseguisse ouvir a voz de Deus assim, altissonante, com todas as letras, cada vez que a gente quisesse tomar uma decisão baseada na vontade dele. Às vezes a gente tem muita dificuldade disso, a gente tem dificuldade de entender o que Deus quer que a gente faça. A gente passa por decisões importantes, por pressões, decisões que têm que ser tomadas em tempo curto. Isso já é por si só uma pressão, e às vezes essa decisão impacta em vários e vários anos da nossa vida, né? E se a gente não tiver certeza de quem a gente está ouvindo, qual é a vontade de Deus para nós, se aquela é a voz de Deus mesmo ou não, a gente vai ter problema, a gente vai tomar decisões que serão erradas, né? Ageu e Zacarias ali foram homens que trouxeram orientações adequadas. Esdras 5:1 diz lá: em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, Ageu
Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram os judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então veja que a Bíblia vem especificando que esses dois camaradas eram profetas, mas eram profetas que falavam de fato da parte de Deus e cujo Espírito de Deus estava com eles. Por quê? Tem profeta que não fala da parte de Deus? Tem. Tem profetas, tem pessoas, tem pregadores que pregam coisas, tem pastores, infelizmente, né, com esse título de credibilidade, vamos dizer assim, né, que pregam coisas que não são da vontade de Deus. E as pessoas ouvem, e as pessoas acreditam, e as pessoas vão por esses caminhos. E elas não podem fazer isso, a gente não pode fazer isso, porque a gente precisa certificar daquilo que a gente está ouvindo, né? Não é porque alguém diz que está falando do nome de Deus, é que de fato Deus mandou falar aquele negócio. A gente tem que ter a certeza em nossos corações, a gente tem que ver o contexto, tem que ter ali uma intimidade com Deus para a gente saber, olha, isso realmente é Deus que está falando, olha, isso não é não. Camarada, aquele camarada ali tem uma vida de um jeito toda torta. Como ele pode estar falando da parte de Deus? Né? Não é... mas a salvação a gente não sabe, eu não posso dizer se alguém vai ser salvo ou não, né? Quem julga é Deus. Quem julga é Deus, mas a gente tem que olhar a pessoa, olhar os frutos, olhar o ambiente em que ela está, para que a gente consiga entender se aquilo é da parte de Deus ou não. A gente tem que ter intimidade com Deus, a gente tem que estar conversando com Deus o tempo todo, para que a gente consiga saber se aquilo ali que eu estou ouvindo é de Deus ou não é, né? A gente precisa ter isso. E hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o Santíssimo, né, o Santo dos Santos, do resto do templo ali, do tabernáculo, né, ele se rasgou de alto em baixo. Aquela área ali do véu era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, sorteado, depois de ter feito uma limpeza ali de pensamentos, enfim, ele tinha todo um sistema para entrar lá, e se entrasse indignamente ele morria, né? Não podia entrar ali porque era fulminado, e era mesmo, né? Era um lugar santo, sagrado. E nós agora temos acesso direto ao Pai. Então, se você não sabe se está ouvindo a pessoa certa, peça a Deus que oriente. Peça a Deus que lhe diga se se aquilo realmente é de fato a voz dele. Tem dois tópicos que ele coloca, dois subtópicos que o pastor coloca aqui a respeito disso. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam o nome de Deus, falam em nome de Deus. Estas 5:1, eles falavam em nome de Deus. Não bastava apenas ouvir falar das coisas de Deus. Qualquer um pode pregar a Bíblia, qualquer um pode ter oratória, qualquer um pode falar das coisas bíblicas, mas a gente tem que ter certeza se aquilo ali tem vida, se tem vida espiritual para fazer aquilo ali, para falar aquilo ali, se aquilo ali de fato vai causar uma mudança na vida das pessoas, né? O Espírito Santo precisa estar sobre eles. As pessoas que têm o Espírito Santo falam em nome de Deus. Agora, cuidado, ter o Espírito Santo não quer dizer manifestações, né? Nem tudo que se manifesta tem Espírito Santo. Tem muito teatro por aí, infelizmente, e a gente precisa ficar alerta a isso. E ter o Espírito Santo não quer dizer que a pessoa vai de fato se manifestar, ou vai ter alguma coisa sobrenatural, visível e publicada, né? Vamos dizer assim, a gente entende as coisas sobrenaturais no nosso relacionamento com Deus. As coisas vão acontecendo de uma forma tão ajeitada que quando a gente para e olha para trás, a gente entende que Deus está abençoando aquilo ali. E outro ponto que ele coloca, que pessoas certas apresentam
palavras de encorajamento e consolo. E aí é interessante a gente olhar lá Zacarias 1,13 e falar: então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo, né? Em meio à exortação. Exortação é um nome bonito para bronca, né? Exortar é uma bronca, né? Olha, eu vou te orientar, também é outra palavra para bronca, né? Deixa eu te orientar aqui, tá dando bronca, né? Mas no meio da exortação é necessário ter uma palavra de encorajamento, naquele caso uma palavra de consolo, né? A construção do templo não era uma obra que era, digamos assim, autocontida, não era a obra pela obra, não era o templo pelo templo, era toda uma reconstrução espiritual do povo. Será que o povo teve realmente essa noção quando estava fazendo isso aí, quando estava fazendo a obra, né? Que aquilo ali não era só para aquele momento, era para todo o futuro, que aquilo ali tinha um papel importante na promessa de vinda do Messias. O Messias não havia vindo e havia descrições ali que precisava ter aquilo ali, né? Então precisava ter um templo, precisava ter a casa de Deus. Aquilo ali era um cenário importante em tudo que iria acontecer. É importante, no meio das exortações, a gente ter palavras de ouvir essas palavras de conforto e de consolo e de encorajamento. Eu e minha esposa já passamos por situações e às vezes Deus incomoda a gente não entende muito bem por quê. E Deus colocou no nosso... A gente tem um coração missionário, então a gente gosta de ir trabalhar em pontos de missão, assim, ajudar. E uma determinada vez Deus incomodou nosso coração para ir numa congregação de nossa igreja, né? Congregação uns 200, 300 quilômetros, viagem de um dia. E aí a gente pegou um final de semana, combinou com o missionário, foi lá, passou o final de semana, foi bacana, vem gente de fora, né? Sempre que vem gente de fora numa congregação pequena e tem liberdade para trabalhar, é bem legal. E a gente conversou ali com o pessoal e ficamos até hospedados na casa do pastor, e ele passou para a gente um sentimento de desânimo, porque havia uma obra de construção de um templo e ele sentia muitos impedimentos para aquilo ali andar, ele não se sentia apoiado, ele via tantas coisas ali. E a gente teve uma palavra bem interessante para ele. Olha, de repente Deus está dizendo que o que o senhor tinha que fazer era isso, né? E de repente a obra só vai sair no próximo, no outro, lá para frente, daqui a 20 anos. Não há de se ficar preocupado porque constrói ou não constrói o templo, né? A gente está perseguindo cumprir a missão, mas no meio disso, desse perseguir, cumprir a missão, a gente pode entender, Deus pode querer que não seja a gente que acabe aquilo ali, né? Um planta, outro colhe, mas a obra é do Senhor, né? E isso aí deu uma animada a ele. Ele continuou a obra lá, ficou por mais um tempo, acabou passando o pastorado daquela congregação, e alguns anos depois, bota aí mais quase uns 10 anos depois, a gente foi lá ajudar ou organizar a congregação em igreja, aí já com um templo construído. A gente não sabe, né? E não quer dizer que porque eu não consigo fazer uma coisa que eu estou entendendo que é a vontade de Deus, que eu estou realmente tentando fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente vê com tanta lógica o planejamento futuro e fala assim, não tem lógica eu não fazer isso, né? Deus quer que eu faça, mas às vezes não é. Às vezes Deus quer que você faça até um determinado ponto e outra pessoa continue. É importante a gente observar que muitas vezes isso consiste apenas numa mudança de liderança. A mudança de liderança de uma igreja muitas vezes oxigena, muda o rumo. Não acredito que uma igreja deva mudar de liderança de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, é um período muito curto. Precisa realmente ser um período mais longo.
Mas quando há coisas assim de plantação, de igreja, essa oxigenação é boa. Sendo da parte de Deus, ajuda as pessoas a entenderem ali, a se animarem a construir a obra. A gente viu aqui em Esdras, né, os inimigos contratando gente para desanimar o povo. Isso acontece em todo o tempo, né? Infelizmente, pessoas vêm desanimar a gente só pelo bel prazer de ver o negócio parar. Bom, ouvir requer disposição para obedecer. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e não obedecer, né? É a mesma coisa que não ouvir. Se você ouve o que eu estou falando você fazer, diz aham e não vai fazer, você não está me ouvindo, não está me atendendo, né? Se a gente dá uma ordem a alguém e esse alguém vira as costas, esquenta com aquilo não, né? Não esquenta com aquilo que Saulo falou não, né? E não faz, ele não está obedecendo. Então o que adianta ouvir? O que adianta ouvir, né? Após compreender as orientações apresentadas, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Então, versículo 2 do capítulo 5 de Esdras. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então os profetas estavam ali, vamos gente, vamos, Deus quer que construa, precisa construir a sua casa, precisa colocar isso para frente, né? Não adiantava ouvir que era para fazer e não fazer. Não adianta você ouvir que você está errado, mesmo, eu estou errado. E continua errando, né? Eu passei por algumas experiências aí ao longo do tempo de algumas coisas que a gente fazia errado, mas a gente foi acertando, foi tirando o que não era correto, né? E coisas pequenas às vezes que a gente fala, uma expressãozinha pequenininha que a gente fala, essa expressão está errada, e você não corrige, né? A gente até brinca que é o pecado de estimação. Muitas vezes as pessoas erram sabendo que erram, exatamente isso aqui, né? Eles sabem que estão errando, mas não fazem nada para corrigir. Tem que ter disposição, né, em colocar as orientações de Deus em ação, né? Não basta apenas ouvir, precisa obedecer. Zorobabel era líder político e Jesua, como está aqui, era o líder religioso. Eles estavam à frente do povo de Israel. Era quem estava à frente. E o povo segue os seus líderes, né? A igreja segue o seu pastor, não é isso? A liderança serve para conduzir o povo. Eles precisavam obedecer, eles precisavam tocar a obra, eles precisavam enfrentar a oposição, né? Mas havia uma certeza que Deus estava com eles, né? Esdras 5:5 nos diz ali, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse essa resposta certa sobre isso. Então, eles pararam 16 anos antes, porque veio uma ordem com o pessoal armado, dizendo que era para parar. Quando eles começaram a mexer, foram questionados, mas não veio ordem para parar, né? Então, veja, Deus estava com eles. E quando Deus está conosco na obra, tudo anda, tudo dá certo e tudo funciona bem. Apesar das ameaças, apesar das pressões, apesar de tudo o que a gente ouve que pode nos atrapalhar, Deus conosco, a coisa anda bem. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Agora eu vou lá para Ageu, né, profeta menor, capítulo 1, de 5 a 11. Na verdade eu vou ler a partir do versículo 1,
né? Diz assim, ó, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que a palavra de Deus está falando por intermédio de Ageu? Vocês estão morando em casas bonitas, construídas, grandes, reformadas, mas a obra do templo, a casa de Deus, está parada, né? E foi cômodo, talvez, naqueles 16 anos, a gente não pode fazer o templo, então vamos reconstruir nossa casa, né? Talvez tenha sido muito cômodo dedicar tempo para aquilo ali. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Fazendo referência lá a Deuteronômio 28, as bênçãos que seriam advindas da obediência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado. Diz o Senhor, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o profeta Ageu está dizendo aqui que todas essas coisas aconteceram por castigo, né? Porque o povo estava dando prioridade a construir suas casas. Quando eles voltaram para construir a casa de Deus, a ordem de Ciro lá, Deus moveu o coração de Ciro para que eles voltassem e reconstruíssem o templo, e depois em Ataxerxes para voltar e reconstruir os muros, né? Consequências de sua desobediência os levaram àquilo ali, né? E eles estavam trabalhando de uma maneira egoísta, mas por outro lado estavam vivendo uma crise econômica e social muito grande, né? Eles abandonaram seus postos de trabalho no templo para tratar dos seus próprios negócios. Deixaram de fazer a obra de Deus para fazer o que lhes interessava, né? Eu não sei como é que ficou a situação, a Bíblia não narra, mas lá atrás, no decreto de Ciro, narrava que haveria todo custo sairia do rei lá da Persa, né? Que eles iriam pôr. Ciro iria pagar para que a obra andasse. Pagar quer dizer pagar o salário do pessoal também, não é isso? Então já tinha, de repente eles estavam até ganhando salário e deixaram de construir a obra, quem sabe, né? Infelizmente a gente vê umas situações assim, o camarada é funcionário público, não há cobrança, não há controle, e o camarada nem comparece ao serviço, nem trabalha, né? E isso é roubar, né? É roubar. Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se estamos ouvindo a voz de Deus dizendo que é para continuar, para construir, para fazer, vamos continuar, né? Então, o tópico 4 diz aqui, ouvir exige compromisso e empenho. E aí, dos versículos 13 ao 15, ou do 12 ao 15, continua. O povo atende ao Senhor. Olha que legal. No 12 ele confirma, o primeiro versículo de Ageu
Está igualzinho o primeiro versículo de Esdras 5, né? Veio a palavra do profeta a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. Quer dizer, lá está falando, lá em Esdras está falando que Ageu e Zacarias falaram a Zorobabel e Josué. E aqui em Ageu 1 está dizendo que Ageu foi falar a eles, então confirmou, né? E no versículo 12 reflete o versículo 2 lá de Esdras 5. 2 diz assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, confirma, né? Falou lá, por conta de ter ouvido Ageu e Zacarias, eles retornam à obra. E aí fala lá, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram a trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês. Então teve aquele aquecimento aqui, aquele ânimo de construir a obra. Por quê? Porque além de dizer que era a vontade de Deus fazer, quando eles se dispuseram a fazer, veio a palavra de ânimo, a palavra de conforto, dizendo assim, olha, eu estou convosco, né? E é muito importante quando a gente ouve, entende a palavra de Deus, dizendo que Ele está conosco e que Ele vai nos ajudar, né? Quando a gente faz a sua vontade, é certo que isso vai acontecer. É certo que Ele estará conosco, é certo que Ele vai nos ajudar. Zacarias 1, 16 e 17 diz assim, portanto diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então veja que a promessa aqui é a promessa de voltar a prosperar. Uma cidade grande, uma cidade próspera, tinha seus habitantes com uma boa renda, com bom equilíbrio financeiro e com tudo funcionando muito bem. Por conta de estar reconstruindo o templo, né, veio por Zacarias e por Ageu palavras de ânimo e de conforto, palavras dizendo ali que Deus estaria honrando, a melhor palavra é essa, o trabalho deles, né? Ouvir exige compromisso e empenho. Não é só fazer a obra, é fazer a obra da melhor maneira possível. Aqui segunda parte de Ageu que eu li diz lá, o Senhor despertou, versículo 14 de Ageu, o Senhor despertou, sabe? A gente desperta alguém que está dormindo, não é isso? Então olha a cena, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué. Olha, deu aquela sacudida ali, olha, tu tá atrasado para ir para a escola, acorda agora, não é assim que a gente faz? Né? Então o Senhor despertou o espírito dos dois, incomodou, né? Animou. Olha, quer saber? Eu não quero saber se eles querem que faça ou não, a obra não é deles, a obra é de Deus, eu vou fazer. E aí eles começaram a tocar a obra de Deus. Que coisa maravilhosa quando a gente leva essa sacudida de Deus, né? Sacudida do Espírito ali, ó, acorda e vai trabalhar, porque a obra é grande e você tem um trabalho a fazer, né? A obra de Deus que a gente está falando aqui. Então, é importante, né, que a gente tenha na obra pessoas comprometidas, né? Precisa ter a orientação de Deus, mas precisa ter ânimo.
E fazer a obra de Deus requer tempo, requer abdicação de algumas coisas. Eu deixo de fazer outras coisas para fazer a obra de Deus. Então a gente precisa ter essa noção de que a coisa tem que ser dentro, com esse ânimo, né? Para recomeçar exige dedicação, exige ânimo, tem que estar comprometido, né? E aí a palavra de Deus faz toda a diferença. Tem uma ilustração que diz que a galinha, o porco e a vaca resolveram fazer o omelete, né? A galinha e a vaca estavam envolvidas no processo, mas o porco estava comprometido porque ele ia dar o presunto, né? Então olha que significado, né? Que comprometimento, né? Significa. Era muito mais do que dar algo que está sobrando, dar algo que está ali, dar algo que não vai fazer muita falta. É dar a sua própria vida naquilo. É o que Deus quer de nós, é que a gente esteja comprometido na obra, né? Colocando em prática todas as coisas que a gente tem ouvido, que são da parte dele. Para pensar e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? A quem eu tenho ouvido? Quem tem me dado conselho? Esses conselhos têm sido da parte de Deus mesmo ou não, né? Para quem que a gente abre o nosso coração? Muitas vezes a gente deixa de falar com o pastor, desabafar com o pastor, com o irmão, com o diácono, com o líder e vai desabafar com um amigo não crente do trabalho, falando das nossa vida, dos nossos problemas, das nossas coisas, né? Com quem que eu tenho me aconselhado? Eu tenho me aconselhado com pessoas que conhecem a palavra de Deus ou não? Quem tem sido os meus influenciadores, tanto digitais quanto pessoais, né, físicos? A gente tem ouvido muita coisa na internet. Quem será que tem me influenciado? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos que pesar direitinho se aquela pessoa está falando aquilo realmente é de Deus ou não. Estamos dispostos a obedecer? Então, uma vez que a gente ouviu e entendeu em nosso coração que aquilo ali realmente vem de Deus, eu ainda posso não obedecer. Ah, mas a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana, mas a gente tem um livre-arbítrio. Ele pode ir empurrando a gente ali até com dor para a gente fazer o que ele quer, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio, então eu consigo não fazer as coisas de Deus se eu não quiser. Ele vai botar outros para fazer as obras que ele quer, né? Mas eu consigo até não fazer as coisas de Deus. Eu preciso ter disposição para obedecer. Eu preciso ter prontidão para obedecer. Se eu não obedecer, tem castigos. Tem coisas que vão acontecer. Deus vai de se entristecer com a minha falta de obediência, com a minha falta de prontidão. A gente precisa ouvir a voz de Deus e colocar a voz de Deus, a vontade de Deus em prática. Que Deus nos abençoe, que Deus esclareça em nossos corações e em nossas mentes a sua vontade, para que a gente possa colocá-la em prática. E olha, fazendo isso, com certeza vai ser uma bênção. Não é porque tem aquela aliança em Deuteronômio 28, não. É porque o Deus que escreveu aquela aliança, aquele que teve a intenção, vamos dizer assim, de colocar a coisa daquela forma, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa, até hoje, ele não muda, ele é imutável. Então, ele com certeza fica feliz quando fazemos a sua obra, né? E com certeza ele vai se aborrecer muito quando o desobedecemos. Que Deus nos ajude a ter clara em nossa mente a sua vontade.